noite, que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu queria perguntar para vocês se vocês estão gostando, dos nossos estudos de Atos, se vocês estão sendo edificados. E eu quero confessar para vocês que Deus tem tocado muito na minha vida, porque agora tenho estudado com mais calma, tenho revisto, aquilo que eu já aprendi, mas tenho dado um tempo maior para a palavra e tem transformado a minha vida e a minha e a minha fé. E hoje nós vamos estudar Atos 4, versículo 1. Vamos lá? Pedro e João são presos. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Eram pessoas que faziam parte do poder político, do poder religioso judaico. E esses homens vieram até eles e, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Esses sacerdotes, esses chefes, os saduceus, eles ficaram bravos, eles ficaram ressentidos com Pedro e com João. Por quê? Porque eles estavam anunciando que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Os saduceus, eles negavam a ressurreição. E eles que crucificaram, a Jesus, mas eles não criam na ressurreição. Versículo 3. E eles resolveram prender a Pedro e João, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Nós vemos aqui que o evangelho estava sendo pregado por Pedro, por João. O poder do Senhor Jesus estava sendo conhecido e as pessoas estavam aceitando. Pedro e João agora perante o Sinédrio. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões, os escribas. Seria aqui a reunião do Sinédrio, do Supremo Tribunal dos Judeus. Eles estavam apavorados, não é assim que nós podemos entender? Versículo 6. Com o sumo sacerdote Anás, Caifás, Alexandre, João e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles estavam ainda impactados com a cura daquele homem coxo. E eles estão questionando, mas como assim? Em nome de quem? Com poder de onde vocês fizeram a cura daquele homem? Então Pedro, homem cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que ele foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este homem foi curado perante vós. É muito emocionante. Nós vemos aqui Pedro, um homem simples, agora tendo autoridade na palavra e dizendo que o que aconteceu com aquele homem foi feito em nome do Senhor Jesus. Ele frisa muito, foi no nome de Jesus, através do nome poderoso do Senhor Jesus. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, é pedra rejeitada por vocês que se acham autoridade, que se acham intelectuais, que se acham poderosos. Vocês são os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus
é a pedra rejeitada por vós, estou lendo novamente, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Eles falando, a respeito do Senhor Jesus com uma autoridade, com uma sabedoria, pedra rejeitada pelos homens. Através da ressurreição, Deus agora, ele viria habitar entre nós, ele viria habitar em nós. Versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que maravilha, a palavra, de Pedro, dizendo que não há salvação em outra pessoa, que não há cura em outro nome, que não há milagre em outro nome, embaixo no céu. Não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele ressaltando o poder, a autoridade do Senhor Jesus. Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. É impressionante, Eles sabiam como Pedro e João eram simples, eram homens muito simples, muito sem cultura, sem estudo, E eles eram, se comparado, se comparasse Pedro e João com eles, com os escribas, Pedro e João não tinham cultura nenhuma. As palavras que eles falavam, com tanta eloquência, com tanta autoridade, causaram surpresa nos sacerdotes, porque elas eram palavras vindas do Espírito Santo. O versículo 14 diz assim: vendo eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Eles ficaram maravilhados, encabulados, preocupados, porque eles falaram: o que nós vamos fazer com esses homens? Nós estamos vendo aqui que eles não poderiam ter feito tudo o que eles fizeram, esse milagre maravilhoso, se não tivesse vindo, de Deus. O versículo 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem este nome, a quem quer que seja. Eles queriam agora fechar a boca, de Pedro, de João. Eles tinham medo, porque a popularidade do Senhor Jesus estava aumentando. Pedro e João responderam: não podemos parar de falar. Obedecemos ao Senhor. E o Espírito Santo nos impulsiona a falar e nos enche com uma alegria transbordante. E nós não podemos parar de falar. É impressionante, o testemunho aqui que nós estamos ouvindo. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós, outros do que Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles foram testemunhas oculares. Eles viram Jesus manifestar o seu poder, a sua graça, o seu amor. Eles viram Jesus fazer milagres e eles disseram: não, nós não podemos nos calar. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. O povo atribuía o milagre a Deus.
Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura maravilhosa. Louvado seja o nosso Deus, que através do Senhor Jesus operou milagres e hoje opera ainda nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe. Até amanhã.